Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que, mediante Sua palavra, Deus garante o sustento e o socorro dos justos, encoraja-nos a abandonar as tendências egoístas e nos convida também a acolher a Cristo, servindo sobretudo no pobre e no pequeno. Então, a primeira leitura de hoje está no livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 12, depois o versículo 17 a 20. Sabedoria, capítulo 2, versículo 12, e depois o versículo 17 a 20. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Então, essa primeira leitura fala pra gente que os justos, com frequência, eles são perseguidos pelos ímpios. Então, a conduta dos justos incomoda os injustos, incomoda os ímpios, que não se conformam com um modo diferente de viver do justo. Então, a lógica do mundo sempre é levar vantagem em tudo. E os que se opõem a isso, infelizmente, não são bem-vindos. Então, que a gente realmente possa, sempre cada vez mais, sermos justos, estarmos sempre do lado das pessoas justas, sempre do lado do que é certo, sempre estar do lado de Deus, sempre procurar fazer as coisas de Deus, sempre procurar fazer a vontade de Deus, tá certo? Sempre realmente estar do lado dos justos, sempre estar do lado das pessoas que fazem a vontade de Deus. E agora, a segunda leitura está em Tiago, capítulo 3, versículo 16 a 18, depois o capítulo 4, versículo 1 a 3. Tiago, capítulo 3, versículo 16 a 18, e depois o capítulo 4, versículo 1 a 3. Porque onde há inveja e espírito faccioso, há aí a perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, essa segunda leitura mostra pra gente que os frutos da verdadeira sabedoria, a paz e a bondade, mostram-se superiores à inveja e à ambição. Que a gente sempre possa ter o espírito da verdadeira sabedoria, da paz e da bondade, porque tudo isso tudo é muito maior do que a maldade, do que a inveja. Então, sábio é aquele que, mesmo diante das adversidades, consegue manter uma boa conduta, consegue manter a verdadeira sabedoria, consegue manter a bondade dentro de si. Então, a ambição e a inveja são como uma doença que corrói as relações comunitárias. Então, que a gente realmente não tenha inveja dentro de nós, que nós não tenhamos ambição e nem inveja,
né? Que nós não alimentemos, né, essas coisas dentro de nós. Que a gente possa sempre ter a bondade e a sabedoria dentro da gente. São essas coisas que nós devemos alimentar dentro de nós, a sabedoria e a bondade, né? E também a misericórdia também para com os outros, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e Jesus não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos. E lhes dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então, essa leitura do Evangelho hoje mostra pra gente, né, que Jesus continua ensinando a seus discípulos. E na passagem, né, do Evangelho de hoje, né, ele revela que o seu messianismo, né, ele revela que a sua missão não tem nada a ver com sucesso e grandeza, né, mas sim com sofrimento, né, porque aqui ele revela, né, nessa leitura do Evangelho de hoje, ele revela aos discípulos o que ia acontecer com ele, né, que ele seria entregue à morte, né, que ele seria crucificado, né, mas que ressuscitaria no terceiro dia, né. Então, o servo sofredor, né, assume a causa do pobre, né? Então, Jesus ele mostra também, né, que a ambição destrói a comunidade, porque a gente viu aqui, né, na leitura do Evangelho, né, que os discípulos eles estavam discutindo ali entre eles, né, quem era o maior, né? E aí Jesus ele chama a atenção dos discípulos, né, sobre isso, né, que a ambição destrói a comunidade, né, e que isso não é certo, né? Não é certo você ter ambição, né? Você ter inveja das pessoas, você querer ser maior do que as pessoas, né? A verdadeira grandeza no reino de Deus é o serviço prestado com amor, né? E aí ele toma como exemplo um menino, né? Que ele acolhe, né, pegou uma criança no colo, né, colocou no meio deles ali, abraçando a criança, ele disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então, quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente, né, quando a gente presta serviço às pessoas, né? Quando a gente ajuda os outros, né? Quando a gente ajuda os necessitados, é ao próprio Cristo que nós estamos ajudando, né? Então, isso sim, né, é a verdadeira grandeza, né? Que a gente realmente possa, né, sempre, né, prestar serviço uns aos outros, aos nossos irmãos, né, que a gente possa realmente prestar serviço aos nossos irmãos, que a gente possa realmente, né, ter misericórdia de todos, né, e sempre nos colocar a serviço de todos, né, e ajudar também os nossos irmãos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu me agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.